Olá, Inox Lovers! Eu sou a Carol Carvalho, formadora do Inox Academy Digital. Hoje trago o tutorial do formato amêndoa moderna construída no molde F1 amêndoa russa. Vamos iniciar então a aplicação do nosso formato dentro do molde F1 do formato amêndoa russa. O material que eu vou utilizar é o poliacrigel número 4, que é o rosa claro. Também vou utilizar o nosso pincel de poliacrigel. Temos que manter o pincel sempre úmido no nosso líquido, indicado também para a utilização com poliacrigel. Aqui temos a nossa unha já preparada. Utilizei desidrate, super primer e uma camada fina de gama base. Eu também já tenho a bolsa da cutícula aberta e preparada com a nossa mini broca de tungstênio grão fino. Eu não fiz nenhum tipo de corte da cutícula ainda, porque como no acabamento eu preciso trabalhar com a broca muito próximo da cutícula, se ela já estiver toda limpa, posso causar algum corte na minha cliente. Com o auxílio da minha espátula, vou remover uma quantidade de produto que eu acho que seja suficiente para aplicar dentro do nosso molde F1. Aqui eu já tenho o meu molde F1 separado no tamanho correto que eu devo utilizar na minha cliente. Se você quer saber como fazer a correta seleção do molde F1, como selecionar o molde, os tamanhos corretos, quais os ângulos que vocês têm que perceber para poder adaptar bem o molde, é só assistir o vídeo da manicure francesa. Então eu vou aplicar agora o poliacrigel dentro do molde F1. Vou umedecer o meu pincel, isso é muito importante. Esse é o líquido que nós vamos sempre manter o pincel úmido para que o nosso pincel não fique a pegar no nosso poliacrigel. E ele é indicado para a utilização porque não altera a consistência do nosso produto. Eu também vos aconselho a ter sempre um pincel separado somente para essa técnica. Vou trabalhar com o meu pincel de lado, vou espalhar esse produto aqui para o centro e para as laterais. Na hora de aplicar o produto aqui na região da acoplagem, que fica mais próximo à cutícula, eu gosto de pôr um pouquinho da ponta do pincel para fora do molde F1 e faço uma ligeira pressão. Isso faz com que eu tenha na zona da cutícula uma menor quantidade de produto. E aqui eu já vou definindo o meu formato. Como eu vou fazer uma amêndoa, eu já vou aplicando o material, ou seja, já vou aplicando aqui o poliacrigel no formato que eu desejo aplicar na minha cliente. Se eu virar o molde, vocês conseguem ter a percepção que eu já tenho um formato aqui mais oval definido. Com o auxílio da lateral do meu pincel, eu vou definir aqui as minhas paredes laterais, deixá-las mais certinhas. Vou tentar deixar simétrico de um lado ao outro, então eu crio aqui uma linha imaginária para criar um contorno mais perfeito. Se nós utilizarmos o pincel do lado, nós conseguimos encaminhar o produto com mais facilidade. Nós trabalhamos aqui sempre com toque e pressão, ok? Mas uma pressão suave. E vou sempre nivelando a parte interna da minha estrutura. Desta forma, vocês conseguem perceber mais ou menos a espessura que tem de produto dentro do molde F1. Eu costumo dizer sempre que a quantidade ideal é, no mínimo, a mesma espessura que nós temos do molde. E aqui vocês conseguem ver que eu tenho isso. Na zona do ponto de estresse, ou seja, na zona do ponto de crescimento, parece que a minha estrutura está mais fina. Mas quando eu faço a adaptação do molde, ao fazer a pressão, o produto que está no centro vai se distribuir melhor sobre a superfície da unha e eu vou ter uma concentração maior de produto nessas laterais, tanto aqui de um lado quanto do outro. Então eu não vou pôr mais produto, se eu colocar, além de estar tendo que fazer um acabamento depois com mais atenção, ou talvez até ter que remover produto, assim fica mais fácil. Tendo o meu molde preparado, eu vou buscar a minha lâmpada Open Flex e com ela eu vou fazer a pré-fixação do molde na unha da minha cliente. Aqui tenho a unha da minha cliente. Nós vamos sempre encaixar o molde no ângulo de 45 graus ou 30, desde que esteja inclinado e que vocês consigam ter a percepção de que vão fixar o molde F1 e vão baixá-lo de forma correta, de maneira que não fique torto e que não fique a faltar produto.
tá? Porque às vezes acontecem de surgir umas bolhas na parte interna. Isso quer dizer o quê? Que não teve a pressão correta, que não foi aplicado corretamente o molde, tá? Ou vocês podem ter feito pressão e ter solto, então ele fixa e abre, então criam bolhas e na hora do acabamento essas bolhas vão surgir, tá? Essa parte é extremamente importante ter atenção e fazer com a pressão correta. Não pode ser demasiado, senão vocês espalmam o produto, e também não pode fazer com muita leveza, senão não fixam o produto na goma da base. Aqui eu vou ajustar o meu molde, cerca de 1 milímetro de distância da cutícula. Vou empurrar um pouquinho, baixo devagar. Deixo o molde paralelo e venho à nossa lâmpada Open Flex e vou fazer a pré-fixação por cerca de 15 segundos. Depois de realizarmos a pré-secagem na nossa lâmpada Open Flex, vamos virar para ver se é preciso fazer a remoção de algum material em excesso e corrigir a parte interna da nossa unha. Aqui vocês podem visualizar que nós temos um pouquinho a mais de produto. Vou remover o excesso, pode ser com o auxílio do pau de laranjeira, para o nosso pincel não ficar cheio de produto. Assim é mais fácil. Removemos o excesso. Vamos umedecer o nosso pincel no líquido do poliacrigel e vamos nivelar a parte interna da unha. Esta parte é muito importante para vos facilitar o trabalho, nivelar a parte interna da unha, para evitar que o produto fique acumulado junto ao dedo da cliente na parte interna e também para facilitar o vosso acabamento da parte interna da unha. Vamos aqui nivelar e vamos estruturar as nossas paredes laterais. Se vocês notarem que elas estão finas demais, podem estruturá-las, levar mais o produto para a lateral. E aqui já conseguem ver mais ou menos a espessura da vossa unha. E vamos levar na lâmpada LED UV para secar por 1 minuto. Após 60 segundos de secagem na nossa lâmpada, vamos remover o molde F1. Para remover, façam sempre pressão na zona da cutícula, façam uma pressão na ponta até ouvir um clique. Ao ouvir o clique, podem puxar devagar e tem a vossa estrutura pronta. Depois de remover o molde F1, a superfície da unha não fica com camada de inibição, ou seja, não tem goma, mas fica na parte interna da unha e você deverá fazer a limpeza com o cleaner. Essa parte é muito importante porque ao fazer a limpeza e o nivelamento com a nossa ponteira cônica, vocês podem ficar com resíduo de acrigel, tanto na parte aqui da cutícula, que também deve ser limpa, ou da parte interna. E para fazer a limpeza da parte interna da unha, o desbaste da parte da cutícula, até mesmo para nivelar a nossa curva C, vamos utilizar a broca 14 cônica estreita. Vamos iniciar a limpeza da zona da cutícula. Eu estou a trabalhar numa velocidade 12. Vamos remover o excesso de material que possa ter ficado sobre a cutícula da nossa cliente. Sempre com muita atenção e muito cuidado, para que não haja nenhum tipo de desconforto ou até mesmo corte na vossa cliente. Vou removendo e verificando se já está nivelada essa parte com a unha natural. Se houver algum excesso de produto, pode haver descolamento. E assim que verificarem que já temos toda essa zona limpa, podemos virar o dedo para trabalhar a parte de dentro. Aqui nessa parte, vamos posicionar a nossa ponteira toda paralela à unha e vamos criar uma superfície uniforme. Se vocês verificarem que ficam dentes próximo ao dedo, vão fazer uma ligeira pressão para trás para abrir a área de trabalho e vão remover. Sempre com cuidado. E na parte da ponta, vamos inclinar ligeiramente a broca para que vocês tirem espessura na ponta, para que a nossa unha pareça estar mais fina nessa região. Se vocês visualizarem assim, conseguem ter noção da espessura da nossa unha. Agora vamos virar e vamos remover as arestas e corrigir o formato da nossa unha. Vamos fazer
a correção do formato e remover as arestas do produto que estão nas laterais da unha com a nossa lima Alfimon, gramagem 100-180. Como o formato já estava pré-definido dentro do próprio molde, basicamente eu vou fazer só uma ligeira limagem. Vou limar aqui a parte da lateral para remover qualquer ondulação de um lado, vou virar, remover também do outro. Vou verificar se o meu formato está todo uniforme. E agora vou passar com o buffer e após a passagem do buffer, vou finalizar com top coat. Vou utilizar o buffer 80-100, vou passar em toda a superfície da unha para criar ranhuras e se houver qualquer desnível que tenha ocorrido por alguma circunstância dentro do molde FO, vai ser removido. Passo também na ponta. Vou remover o pó. E vou remover o restante de qualquer pó que tenha na superfície da unha com o cleaner e também limpar a parte interna da unha, antes de aplicar o top coat. E agora eu vou finalizar a unha com o top coat, vou utilizar o top coat Solid Gel. Vamos aplicar o nosso top coat Solid Gel, uma camada uniforme. Não pode ser demasiado fina, senão ficam as marcas das cerdas do pincel. E também não pode ser demasiado espessa, senão a unha fica cheia de ondulação. Podem remover o excesso que tenha na parte de baixo. Eu costumo virar um pouco a unha da cliente para estabilizar o produto no centro. Cerca de 5, no máximo 10 segundos. Depois viro e ponho para secar durante 1 minuto. E temos então o nosso resultado final. Este é o nosso formato amêndoa moderna, construído no molde F1, amêndoa russa. Espero que tenham gostado desse trabalho. Sigam-nos nas nossas redes sociais e nos identifiquem nos vossos trabalhos. Tchau!